Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na primeira grande parte, que é sobre a nossa profissão de fé. Estamos na segunda sessão, que vai tratar dos símbolos da fé. E estamos no artigo 3º, que tem como título Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Estamos no primeiro parágrafo, o Filho de Deus se fez homem. Estamos estudando aqui por que o Verbo se fez carne. Hoje nós vamos entrar então a partir do número 459 do Catecismo, 459, que diz o seguinte: o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Como está escrito em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Então Jesus é o nosso modelo. Ele se fez modelo de pecador, não é? Ele sendo o Santo dos Santos, Senhor dos Senhores. Ele sendo Deus Altíssimo junto com o Pai e com o Espírito. Ele sendo Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas com o Pai e com o Espírito. Ele sendo aí essa segunda pessoa, Santíssima Trindade, o Filho único, o herdeiro do céu, do universo e todas as coisas. Ele sendo a verdade, porque ele é a palavra de Deus, né? Ele é o Logos. Logos em grego quer dizer palavra. Então ele é o verbo, o Logos de Deus, a palavra de Deus. E Deus é verdade. Deus é verdade em tudo que ele é, em tudo que ele faz. Então, se Deus é verdade em tudo que ele é e em tudo que ele faz, então o Filho dele, que é a palavra dele, é o verbo dele, então esse Filho é a plena verdade. Aí que está. Então Jesus não tem medo de afirmar: eu sou o caminho, quer dizer, eu não sou um dos caminhos. Eu não sou um desvio, um atalho. Não, eu sou o caminho, quer dizer, o único que leva ao Pai, não é? Eu sou a verdade. A verdade que se encarnou. Então, quando o Filho de Deus se encarna, que se torna Jesus Cristo, então nós dizemos: então a verdade de Deus se encarnou. Não é? A Sagrada Escritura. Na verdade, a Sagrada Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, a intenção da Sagrada Escritura é falar sobre Cristo. Mas isso desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas no Antigo Testamento, Luiz Carlos, não existia Jesus. Como que está falando aí que já existia Jesus no Antigo Testamento? Já estava lá Jesus? Sim, Jesus já estava lá. Em modelo em algumas pessoas. Jesus já estava lá como um protótipo, como uma maquete. Como uma figura, mas ele já estava. E outra palavra de Deus, ela quer nos levar a Jesus. Toda a Escritura, ela quer nos levar a Cristo. Não, a Escritura não tem outro motivo. Porque a Escritura, querido irmão, querida irmã, é a palavra de Deus. Não é verdade? Você não diz isso: estou aqui com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, com a Bíblia. Então, se a Sagrada Escritura é a palavra de Deus e o Filho, que é o Verbo, ele é a palavra de Deus, então a Escritura só tem que falar dele, tem que nos remeter a ele. Ele é o centro da Escritura. Então esse Filho único de Deus, que é o Verbo, que é a palavra dele, se encarnou. Então, essa palavra, essa Bíblia, essa Sagrada Escritura que você tem aí nas suas mãos, na sua casa, o que é essa Sagrada Escritura? É o Verbo encarnado. É o próprio Jesus que está aí nas suas mãos. Tudo que está falando, se referindo aí, os livros, seja do Antigo Testamento, seja do Novo, não importa.
ele nos tem que remeter a Cristo. Porque todo o Antigo Testamento, o Pai foi fazendo promessas que viria o Filho. Olha, veja bem, querido irmão, querida irmã, quando Adão e Eva errou ali, logo no início de Gênesis, quando eles cometem o pecado original, ali o Pai já fala do Filho. Quando ele diz para a mulher que, a partir daquele momento, então, ela pisaria na cabeça da serpente, mas a geração que viria dela pisaria, ou melhor dizendo, desculpa, ele diz ali que a serpente morderia o calcanhar, quer dizer, atacaria o ser humano, atacaria a mulher. Então, mas a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente. Então, de quem que Deus está falando ali, naquele momento? De quem? Do Filho encarnado, que é a descendência da mulher. Mas é a descendência da nova mulher, da nova Eva, que é Maria, a escolhida de Deus. Que inclusive muitos teólogos trabalham com esse trocadilho, né? O nome de Eva, a primeira mulher que pecou. Aí você inverte o nome Eva, ele fica Ave, que foi a saudação que o anjo fez a Nossa Senhora. Ave, cheia de graça. Essa foi a segunda mulher. Assim como Adão foi o primeiro homem, foi o homem carnal, então viria o segundo homem, que é o homem espiritual, que é Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado. Então veja, querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura, ela nos remete a Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Percebe isso? Cristo é o centro. Bem, Cristo é o centro da nossa fé e Cristo é o centro da palavra de Deus, porque a palavra é Ele mesmo. Isso que eu gostaria que vocês entendessem. A palavra é o próprio Cristo. Por isso, quando o padre lê o Evangelho na Santa Missa, assim que termina o Evangelho, ele fala que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Mas como que a palavra do Evangelho vai perdoar o nosso pecado? Isso é uma palavra escrita? Pois é uma palavra escrita, mas é Jesus. É Jesus ali na palavra. É Ele é a própria Sagrada Escritura. Ele é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está desde o Gênesis até o Apocalipse, então, essa Sagrada Escritura é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Por isso que ela tem o poder, a palavra de Deus tem o poder de nos libertar, de nos convencer do nosso pecado, nos convencer que temos que mudar de vida, convencer que temos que melhorar, buscar a santidade, que foi para isso uma das razões que o Verbo se encarnou, para nós sermos santos, porque Ele é modelo para nós. Então tudo isso está implícito. Algumas vezes explícito também, mas implícito no Antigo Testamento. Então Jesus está implícito no Antigo Testamento e explícito no Novo Testamento. Eu quero dizer que no Antigo Testamento ele está assim acobertado, vamos dizer. Ok? Então é falado de Cristo, mas de um modo acobertado, não é? Já no Novo Testamento é descoberto, né? Então por isso que eu digo que é explícito no Novo Testamento. Mas de qualquer forma, então Jesus vem dizendo para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida vem através dele. Veja que a vida é do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Senhor da vida. Muito bem. Mas o Espírito Santo age segundo Cristo, porque ele é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus. Por isso que chamamos de Espírito Santo, terceira pessoa, Santíssima Trindade. Mas muitos teólogos gostam de chamar o Espírito Santo de o Espírito de Cristo, e eu gosto muito também desse termo. Então, Jesus é a verdadeira vida? Sim, ele é a vida, inclusive, né? O que é a vida? Ele é a videira. Ele é a videira que vai dar aí as uvas, parreiras de uvas.
Então, nós somos os ramos dessa parreira, nós temos que dar frutos bons, frutos maravilhosos, frutas, uvas doces, saborosas ao paladar. Não podemos ser homens e mulheres que vamos dar frutos amargos, a pessoa vai experimentar aquela coisa azeda. Não podemos dar fruto assim. Então, Jesus é a vide, é a videira, então ele é a vida. E quem comunica essa vida a Cristo é o Espírito Santo. Ok? Então vamos lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Isso é uma afirmação de Cristo, uma afirmação teológica muito, 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 muito importante. Só se chega ao Pai através do Filho. Então, quer dizer, se você se tornar outro Cristo, se você assumir a identidade de Cristo, porque Cristo assumiu a sua identidade, assumiu a minha identidade, quer dizer, de pecador. Ele se tornou pecador por causa de você e por causa de mim, por causa de nós dois. Ele se tornou pecador. Ele se tornou maldito, porque a maldição estava lançada sobre nós. O pecado original foi gerado na maldição de Satanás, numa mentira. Uma mentira que ele jogou para Adão e Eva e eles comeram dessa mentira. Eles gostaram dessa mentira, admiraram, foram seduzidos. Então, só que essa mentira, ela veio lá do fundo do inferno, não é verdade? Então, ela é muito maldita. Então, Jesus se tornou maldito por cada um de nós, porque nós éramos os malditos, sim, porque fomos gerados no pecado, né? Quando nós somos gerados no ventre de nossa mãe, nós já somos gerados no pecado original. Ok? Então fomos gerados na maldição de ir para a morte, porque a morte é uma maldição. A morte não foi inventada por Deus. Deus não quer ninguém morto. Deus não chama ninguém para morrer. Tem muita gente que faz essa confusão, não é? O Senhor está me chamou fulano para morrer. Não, ele chama depois que a pessoa morreu. Aí ele chama assim para ir com ele. Ótimo. Mas depois que morreu, Deus não tem nada a ver com a morte. De jeito nenhum. Tem muita gente que é mal informado e acredita, bom, os seus dias estão contados, Deus vai deixar você viver até tal dia, daí ele vai tirar você da face da terra. Olha, Deus não mata ninguém, gente. De forma alguma, nem por acidente, nem por doença, nem de velhice, nem de nada. Deus não mata ninguém. Nós morremos porque a nossa humanidade ficou decaída por causa do pecado original. Então nós aí começamos a ter doenças, coisa que nós nunca teríamos. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não teríamos doença. Nós não teríamos a morte, ninguém ficaria doente. Nós não teríamos tristeza, ninguém ficaria triste. Olha que coisa, né? Nós somos criados para a perfeição. E aí foi tudo perdido por causa daquela mentira que Satanás lançou para Adão e Eva. Eles gostaram daquela mentira, então se originou aí, né? Deu vida aí ao pecado original. Muito bem. Agora Jesus, quer dizer, o Verbo encarnado, ele vem para nos livrar dessa maldição, quer, portanto, nos livrar dos pecados, do pecado original, livrar da morte e livrar de Satanás. Então ele quer que nós sejamos modelo dele, modelos dele. Como ele foi modelo de nós no pecado, agora ele quer que nós sejamos modelo na santidade. Então veja, Jesus foi modelo de nós no pecado, para nos livrar do pecado. Agora ele quer ser modelo para nós na santidade, para nos levar ao céu. Então essa é a finalidade do porquê que o Verbo se fez carne, né? Uma das condições que ele veio para isso, né? Então vamos lá. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14,6. E o Pai, no monte da transfiguração, ordena: ouvi, meu filho. Marcos 9,7. Pois ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo no seu segmento. Veja, querido irmão, querida irmã, nós temos aí duas leis. A lei que foi instituída por Moisés, que é a lei judaica, e que Jesus diz, bom, se você não aceitar a minha lei agora, que é a lei do amor... Bem, aliás, vamos deixar bem claro, né? As leis que Deus deu para Moisés lá no monte, os 10 mandamentos, né? São leis de amor, são leis de misericórdia. Mas aí foram sendo instituídas outras leis por Moisés. E foram aumentando essas leis, chegaram até 618 leis judaicas. Bem, eles esqueceram dos 10 mandamentos, na verdade, não é? E ficaram presos, ficaram aí fixados na lei de Moisés. Então Jesus critica a atitude deles, né? Jesus vai falar, se você ficar sob a lei, quer dizer, debaixo da lei, então a lei te julgará. Você será julgado pela lei mosaica, né, de Moisés, pela lei judaica dos judeus. Então Jesus o que faz? Jesus, assim como o Pai, no Monte Horebe, ele toma Moisés, no Monte Sinai, perdão, ele toma Moisés e dá os 10 mandamentos. Agora, o que Jesus vai fazer? Ali no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ele vai retomar tudo que o Pai falou nos 10 mandamentos. Ele vai retomar que essa é a nova lei. E a lei que já é nova porque Jesus veio retomá-la. Mas já é antiga, porque o Pai já tinha dado ao povo judeu. Só que o povo judeu, como disse, né, não foi cumprindo essa lei aí, mas sim a outra lei. Bem, então Jesus vem para retomar essa lei e explicitar, né, explicar melhor essa lei. Então ali, capítulo 5, 6 e 7, Mateus, ele vai explicar, olha, então, foi escrito assim, assim, mas eu digo a você, quer dizer, ele vai explicando melhor. E ele fala das bem-aventuranças, em Mateus 5. As bem-aventuranças, então, são os caminhos que nos levam à santidade. Se nós trilharmos esse caminho da santidade, então nós estaremos imitando Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Se nós trilharmos o caminho das bem-aventuranças, eu nem preciso lembrar dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão embutidos ali nas bem-aventuranças. 10 mandamentos e bem-aventuranças é a mesma coisa. Vamos dizer assim. Ok? Então, por isso, nós não devemos ter medo, mas devemos, pelo contrário, ter coragem de assumir a pessoa de Cristo na nossa vida para nós podermos imitá-lo. Ele é o nosso modelo. Ouvi-o, vai dizer o Pai. Ouvi-o. O que é esse ouvi-o que o Pai fala em Marcos 9, 7? O que é essa expressão, essa ordem? Ouvi-o quer dizer, faça o que ele fala para você fazer. Faça o que ele fala. Sirva a ele. Ouça ele e põe em prática tudo que ele ensina. Então, esse ouvir quer dizer isso. Coloque em prática tudo o que ele ensina para você chegar até os céus. Pois ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Que nova lei é essa? É a lei do amor que Jesus vai retomar nos 10 mandamentos. Ele vai dizer, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Primeiro ele fala, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas daí o que ele faz? Como ele veio para dar a vida em favor de todos, né? Então agora ele fala assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então quer dizer, no Antigo Testamento o Pai mandou amar, não é verdade? O Pai mandou amar, ele deu os 10 mandamentos, então ele mandou amar. O Filho
veio executar esse mandamento do Pai e ser o exemplo. Então, ele veio nos amar, dando a vida por nós. Aí ele tem essa expressão em João 15:12. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que o Senhor nos amou? Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo no seu seguimento. Quer dizer, então, a oferta do nosso coração, a oferta do nosso ser para amar o próximo sem colocar medidas, sem colocar limites. Eu só amo fulano se ele fizer isso para mim, eu só amo minha esposa se ela fizer isso para mim, e assim. Então isso não é amor, nunca foi amor. O amor é você amar a pessoa, fazer o bem a ela sem esperar nada em troca. Absolutamente nada. E isso é o verdadeiro amor, não é? Bem, o Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Também é uma outra situação. Mas vamos então repensar um pouquinho aqui. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bem, como é que Cristo nos amou? Primeiramente, ele assumiu uma identidade que não era dele. Então, para você conseguir amar, por exemplo, um presidiário, a pessoa que está lá cometeu um crime, roubou, eu não sei o que ele fez. Então, o que você tem que fazer? Assumir, para você poder amá-lo, você tem que se igualar a ele. Mas tem que ser assassino, tem que matar também, Luiz Carlos? Não. Você se coloca no lugar dele. Daquele assassino, daquele ladrão que está preso. Você vai se colocar no lugar dele. Né? Você não vai lá na cadeia, entrar na cela, ficar lá. Não estou falando isso em modo físico. Estou falando isso em modo espiritual. Se coloque na posição dele. Faz de conta que você está preso lá. Muito bem. Quais são as necessidades de um preso? Quer dizer, só vai conviver com aquelas pessoas que estão ali, que estão na mesma situação que ele. Então vai ser difícil ele encontrar ajuda ali dentro com seus companheiros de prisão. Então ele precisa de alguém de fora, ele quer se sentir amado, acolhido. Não é assim? Você coloque no lugar daquela pessoa. Ele quer se sentir amado, acolhido, perdoado pelo que ele fez. Ele quer que você entenda que o que ele fez, ele estava, não sei o que aconteceu com ele, com ela, não é? Então ele quer ser perdoado. E Jesus, quando perdoa as pessoas, ele não vai ficar perguntando o que a pessoa fez. Mas o Luiz Carlos, você fez isso. Por que você fez isso, Luiz Carlos? Não, Jesus não pergunta. De jeito nenhum. Se eu me arrepender de pedir perdão para ele, imediatamente ele me perdoa, sem fazer qualquer pergunta. Então, se colocar no lugar do outro, Jesus se colocou no nosso lugar, sim, e inclusive fisicamente. Também espiritualmente, eu creio que muito mais espiritualmente, porque ele veio para salvar nossa alma. Muito bem, mas o ser humano é um ser completo, não tem só alma, né? Ele tem corpo também. Então Jesus veio salvar o corpo e a alma, sim, mas onde estava manchada o nosso ser era na alma, não é? Na alma que estava implicado aí o pecado original. Então ele veio lavar a nossa alma, isso é verdade. E outra que a alma domina o corpo também é outra verdade. Mas então, Jesus assumiu a nossa humanidade 100%. Agora, o que ele espera de nós? Que nós nos coloquemos no lugar do outro. Um doente, por exemplo. Um doente. Qual o maior desejo de um doente? Sarar. Claro, não tem outro desejo do doente. Quando Jesus perguntava para o cego, o que você quer? Eu quero ver. Quando ele perguntava para uma pessoa paralítica, o que você quer que eu faça? Eu quero andar. Para os leprosos, quero ser curado, quero ser limpo. Então, quer dizer, e nós? O que nós queremos? O que você quer, meu irmão, minha irmã? O que você quer? Então, aí está. Apresente para Jesus o que você quer, mas se coloque no lugar do outro. Não esqueça disso.
sempre se colocando no lugar do outro, porque senão, se você não se colocar no lugar do outro, você nunca vai amar o outro. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Vamos supor que você esteja num nível mais alto aí da sociedade humana. Então, como que, para você amar o indigente, aquela pessoa que passa na rua, que vai fuçar no lixo, como que você vai amar aquela pessoa? Como que você vai considerar que aquela pessoa é seu irmão, sua irmã, que vai para o céu junto com você? Pensa nisso. Pensa nisso um pouquinho. Como que você vai fazer isso se você não se colocar no lugar daquela pessoa? Então, a pessoa que está fuçando no lixo, está querendo comida. Comida, achar alguma coisa para vender, ou às vezes para comprar droga, mas às vezes é para sustentar a família, sustentar a si próprio, ou até comprar uma bebida, não sei. Mas é o que ela deseja. Ela está ali. Se coloque no lugar da pessoa. Se coloque lá. O que essa pessoa está precisando? Então, assim Jesus fez. Se colocou no nosso lugar. É isso que ele faz agora. Ele pede para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, como eu me coloquei no seu lugar, se coloque agora no lugar do outro. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É exatamente isso que eu estou falando para você, sem mais e sem menos. Eu me coloquei no seu lugar, te amei e te perdoei todos os seus pecados. Agora você vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Se você quer entrar para o céu. Participar da natureza divina. Bem, sobre a natureza divina, então, nós vamos falar no nosso próximo encontro. Hoje nós falamos sobre o número 459. Então, amanhã, no nosso próximo programa, nós vamos falar a partir do número 460, que vai nos dizer aí sobre ser participante da natureza divina. Ok, querido irmão, querida irmã? Então, vamos pedir à Virgem Maria que ela reze por nós, que ela sempre nos oriente, nos induza a seguir o caminho do bem, o caminho da salvação, o caminho do amor. Pedir a ela que nunca nos deixe nos desviar nem para a esquerda nem para a direita do caminho da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.